Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui para o nono ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos começar a estudar as relações, definições, cálculos envolvendo funções do segundo grau, também conhecidas como funções quadráticas. Então, preste atenção, acompanha lá no seu livro didático volume 4 e vem comigo. Muito bem, galera, nós estudamos nas últimas aulas a relação de função afim. Nós vimos quando duas grandezas são relacionadas através de uma função e que, se essa função obedece àquele modelinho ax mais b, ela é chamada de função afim, né? A função do primeiro grau. Mas na aula de hoje, nós vamos entender as relações envolvendo funções do segundo grau. Então acompanhe aqui comigo este problema para a gente construir junto esse raciocínio e depois nós vamos entender a relação gráfica da função do segundo grau. Lembrando que essa é a primeira aula envolvendo função quadrática, nós teremos 2 vídeos, 2 aulas envolvendo esse assunto, beleza? Então dá uma olhada aqui comigo, olha. Em um terreno, construiu-se uma horta com formato retangular. Pretende-se ampliar essa horta em uma mesma medida, x, tanto no comprimento quanto na largura, conforme a imagem abaixo. Repare a horta aqui, é um retângulo de 3 por 2, 3 no comprimento, 2 aqui na largura. E eu vou acrescentar x no comprimento, então vai ficar x mais 3. Claro, né? Ó, eu aumentei x metros aqui, onde já tinha 3. E na largura também, né? 2 mais x aqui, beleza? Então, x mais 2, 2 mais x também, tanto faz. A letra A pergunta o seguinte. Escreva uma sentença matemática que expressa a área y, ele está chamando a área de y, né? Em metros quadrados em função da medida x. Muito bem, nós estamos falando de retângulos. Você sabe como é que calcula a área de um retângulo? Eu acho que sabe, né? Lado vezes lado, comprimento vezes largura, ou base vezes altura, como você preferir chamar. Então aqui nós temos o seguinte, queridos, olha, eu vou fazer aqui em cima. Y, que é a área, igual a x mais 2 vezes x mais 3, tá? Estou multiplicando aqui as medidas do lado do meu novo terreno, que já era 2 por 3, e foram acrescidos x metros, tanto no comprimento quanto na largura. Para resolver aqui, eu vou precisar lembrar da propriedade distributiva, né? Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, né? O último aqui da propriedade distributiva, 6. Portanto, nós temos essa igualdade aqui, olha, x ao quadrado, y, que é a área, né? Igual a x ao quadrado mais 3x e 2x são termos semelhantes, eu posso somá-los. Então, vai ficar 5x mais 6, tá? Dá uma olhada aqui nessa resposta. X ao quadrado mais 5x mais 6. Isso significa que para eu calcular a área, que é y, eu preciso conhecer o x. Se eu te falar, o x é 8, você vai aqui no lugar do x colocar 8. Se eu falar, o x vale 7, você vai colocar 7 no lugar do x. Quer dizer que a área está escrita em função do x. Mas essa relação é uma relação quadrática. Analise com o professor Jonatas aqui que essa é uma expressão do segundo grau. Nós temos x elevado ao quadrado aqui. A letra B pergunta, qual é o grau do polinômio na variável x que expressa a área da horta ampliada? Nós estamos falando de uma expressão do segundo grau, uma igualdade envolvendo incógnita do segundo grau. E aí, na letra C, ele pede para a gente calcular a nova área da horta com o x valendo 3. Nós acabamos de escrever a horta em função da medida do x. Uma vez que a gente sabe o x, nós podemos calcular a área da horta. A expressão da área é x ao quadrado mais 5x mais 6, que nós calculamos lá na letra A. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou substituir o x por 3. Acompanhe aqui com o professor. 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 mais 6, ok? 3 ao quadrado é 9, 5 vezes 3 é 15, mais 6. 9 mais 15 dá 24, 24 mais 6 dá 30. 30 metros quadrados é a nova área da horta se o x
que a medida de metros que foram acrescidos no comprimento e na largura for 3. Combinado? Nós só descobrimos que a área é 30 porque nós sabíamos o valor do x. Então, olha só, pessoal, para a gente definir a função do segundo grau, toda função do segundo grau vai ser escrita nessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho certeza que você já está familiarizado com essa expressão, porque você estudou equação do segundo grau aqui algumas semanas atrás. Você lembra lá do delta, do Bhaskara, né? A diferença é que ela não é igual a zero, como as equações do segundo grau costumam ser escritas. Aqui é uma função. Nós temos um valor, que é o valor de y, escrito em função de uma incógnita x, através de uma expressão do segundo grau, sempre nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c. E se nós estamos falando de função, nós também estamos falando de gráfico, de representação gráfica no plano cartesiano. Você conhece eixo x, eixo y. Quando nós estudamos as funções afim e linear, nós vimos que essas funções, que são funções do primeiro grau, são expressas no gráfico através de uma linha reta, que pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor do coeficiente a, né, na função afim ax mais b. E a função quadrática e a função do segundo grau, como será a representação gráfica dessa função? Para responder essa pergunta, nós vamos montar um gráfico de uma função do segundo grau, que está escrita aqui através desse problema que você encontra lá no seu livro didático, ok? Em uma partida de futebol, um goleiro coloca a bola em jogo com um chute forte. A bola descreve uma trajetória conforme a figura. Olha, dá uma olhada na trajetória da bola. Ela subiu, chegou num ponto mais alto, começou a descer, né? Bom, podemos representar por uma função a relação entre a altura da bola e o tempo decorrido do momento em que ela é chutada pelo goleiro. Quer dizer que para calcular a qual altura a bola está do chão, eu preciso conhecer a quantidade de tempo que foi passada desde que o goleiro chutou a bola. Então assim, ó, 1 segundo a bola está numa determinada altura, 2 segundos já está numa outra altura, entendeu? Essa altura está variando conforme o tempo vai passando. A função que expressa essa relação é uma função quadrática. Dá uma olhada aqui na tela comigo, olha, h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 15t. Nós temos aqui uma expressão de segundo grau incompleta, né? Porque nós não temos o coeficiente c. Tudo bem, não deixa de ser do segundo grau, né? O A aqui seria menos 5 e o B 15. Bom, para que a gente construa um gráfico no plano cartesiano, nós precisamos de pontos, valores de abscissa e ordenadas, né? Pontos no plano cartesiano. Então é o seguinte, aqui na nossa expressão, o t, ele é o x, tudo bem? Ele é o valor da variável x. E o h de t está representando o y, tudo bem? Lá do nosso plano cartesiano x e y. O problema aqui no livro didático, ele forneceu alguns valores, olha, 0, 1, 1,5, 2 e 3, para que você substitua no lugar do t e calcule o valor do h de t, que é o y. Então nós vamos fazer as continhas aqui, tudo bem? Juntos, para a gente identificar quais são esses valores. Vamos começar pelo zero, tá? Então eu vou calcular h de zero. Bem simples, menos 5 vezes 0 ao quadrado mais 15 vezes 0, tá? Aqui é só você se concentrar na potência, na multiplicação, que não tem perigo. 0 ao quadrado é 0, menos 5 vezes 0 também é 0, 15 vezes 0 também é 0, 0 mais 0 é 0. Portanto, se o t for 0, o h é 0, o que faz todo sentido, uma vez que 0 segundos o goleiro nem chutou a bola ainda, então a gente considera que ela não tem uma altura em relação ao chão, tudo bem? Quem é o ponto aqui, galera, que está acompanhando esse vídeo, é o ponto 0 e 0, né? Foi 0 para o x e 0 para o y. O nosso próximo ponto é o valor de 1, né? O número 1, t valendo 1. Então nós vamos colocar aqui na expressão menos 5 vezes 1 ao quadrado mais 15 vezes 1. Tudo bem? Então nós vamos ter o seguinte, olha, 1 ao quadrado vale 1, né? E menos 5 vezes 1 é menos 5. 15 vezes 1 é 15. E menos 5 mais 15 vale 10 positivo, beleza? Portanto, para o valor de 1, né? Para o valor de t valendo 1, nós temos o valor h de t, 10. O ponto 1 e 10 também fará parte do nosso gráfico.
Vamos para a nossa terceira conta valendo 1,5, tá? O t valendo 1,5. Então vai ficar o seguinte, ó. Menos 5 vezes 1,5 ao quadrado, cuidado aqui, mais 15 vezes 1,5, ok? 1,5 ao quadrado é 2,25, tá? 1,5 vezes 1,5 é 2,25. E 5 vezes 2,25 é 11,25, beleza? Como nós estamos multiplicando o número negativo por um positivo, então menos 11,25. E 15 vezes 1,5 é 22,5. Menos 11,25 mais 22,5 é 11,25 positivo. Então aqui, para o t valendo 1,5, o y, o h de t, foi 11,25. Nós temos o ponto 1,5 e 11,25 para colocar lá no plano cartesiano. 2, vamos lá, vamos substituir o t por 2. Vai ficar assim, h de 2 igual a menos 5 vezes 2 ao quadrado mais 15 vezes 2. Então nós vamos ter o seguinte, olha, menos 5 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 4, menos 20, né? E 15 vezes 2 é 30, menos 20 mais 30 vale 10 também. Então nós temos um ponto aqui, 2 e 10, tudo bem? Quando o t foi 2, o y, o h de t, vale 10. E para a gente fechar, vamos trocar o t por 3, galera. Então vai ficar menos 5 vezes 3 ao quadrado, mais 15 vezes 3. E olha só o que vai acontecer aqui. Menos 5, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes menos 5 é menos 45. E 15 vezes 3 é 45 positivo. Menos 45 com mais 45, 0, né? Portanto, 3 e 0 também será um ponto aqui do nosso gráfico. Muito bem, galera. Olha agora esse plano cartesiano que nós temos aqui para poder colocar estes pontos que nós calculamos representados aqui neste gráfico, neste plano cartesiano. Vamos começar então, vou mudando de tela aqui, tá? Acompanhe comigo. Olha, o primeiro ponto é 0, 0, tá? Onde é que fica o ponto 0 e 0? Na origem do plano cartesiano, lá embaixo, aí no seu cantinho esquerdo da tela, dá uma olhada aqui, ponto 0 e 0, ok? O segundo ponto é o ponto 1 e 10. 1 e 10. Então eu vou aqui, ó, coordenada x, que é o t, né? 1, e o y, 10. O ponto vai bater exatamente aqui, tá? Valor do t1 e do y, que é o h de t, 10. O terceiro ponto é um pouquinho mais complicado. Ele vale 1,5 para o t e 11,25 para o h de t. 1,5 vai estar bem aqui no meio, entre 1 e 2. E 11,25 aproximadamente aqui, tudo bem? Uma vez que 10, 12, o 11 estaria no meio, 11,25 um pouquinho acima, tudo bem? Próximo ponto, 2 e 10. 2 e 10 bem tranquilo, 2 aqui para o t, 10 aqui, né? Vamos marcar aqui o pontinho, 2 e 10. E o último ponto do nosso gráfico, 3 e 0 aqui embaixo, beleza? Atravessando o eixo t. Você já deve ter percebido que isso aqui não é uma reta, né? Analise com o professor Jonatas o que forma quando eu ligo esses pontos. Dá uma olhada. Quando eu ligo esses pontos, eu tenho uma curva, que você viu lá na trajetória da bola, chamada de parábola. Essa curva será sempre a representação gráfica de uma função do segundo grau no plano cartesiano. Todas as funções do segundo grau são expressas em um plano cartesiano através de uma curva como essa, chamada de parábola, ok? Ao contrário da reta, que é crescente ou decrescente, na parábola nós classificamos ela com a concavidade para baixo, como você pode ver aqui no exemplo, e também com a concavidade para cima, tá? Vou fazer um esboço aqui. Existem parábolas que têm a concavidade voltada para cima, para baixo aqui, para cima aqui, ok? Na próxima aula nós vamos entender quando essa parábola é para cima e para baixo. Vamos entender alguns pontos específicos dessa parábola também, beleza? Para a gente terminar, vou deixar aqui essa atividade número 2 que você encontra lá no seu livro didático, tá bom? Para você tentar fazer a representação gráfica de uma função do segundo grau. Aqui nós temos a letra A e também a letra B
para você tentar resolver, beleza? Valeu por assistirem até aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa aula. Não esquece que a atividade está aqui na descrição do vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo.